Em junho de 2023, acontece o primeiro leilão de transmissão de energia de 2023, sendo até então o maior leilão de transmissão de energia da história nacional. E a Isacetep, uma empresa extremamente robusta do setor de transmissão, ela sai vencedora do lote 7, que vai trazer um incremento na RAP de 219 milhões de reais, e o lote 9, com incremento de 7 milhões. No entanto, recentemente sai essa notícia de que o consórcio Gênesis, que havia arrematado o primeiro lote, ele foi inabilitado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, a Isacetep ela sai vencedora desse primeiro lote. Com este lote, o incremento da RAP vai ser de 284 milhões por ano. Esse projeto ele tem um investimento total de 3 bilhões 153. Como apontam os analistas, assumir o novo projeto vai ser positivo para a empresa, investindo e expandindo cada vez mais os seus negócios. No entanto, os analistas da Genial Investimentos, eles mencionam uma possível evolução na alavancagem da empresa, ou seja, a dívida dela, ultrapassando 3 vezes a 4 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. E esse indicador de dívida líquida sobre o EBITDA, ele é muito pertinente quando o assunto é remuneração através dos dividendos. Quando olhamos no Estatuto Social da Transmissão Paulista, a gente vê que o dividendo mínimo a ser pago é que seja o maior valor entre 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício. No entanto, a Isacetep ela adota como prática a distribuição de proventos de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. No entanto, que a alavancagem da empresa esteja 3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Se acontecer da alavancagem subir tanto, muito provavelmente o pagamento dos dividendos extraordinários que a companhia vem realizando ultimamente, vem adotando, ele vai ser afetado. Isso pode frustrar muito quando a gente olha os fundamentos da Transmissão Paulista, principalmente o seu dividend yield, a gente vê que ele está com um valor bem abaixo de 4,27%, e isso já tem desanimado muita gente. A gente consegue ter uma noção disso na valorização dos últimos 12 meses de apenas 9% e também no PVP. A empresa está abaixo do seu valor patrimonial, apesar de ser uma excelente empresa, justamente por conta desse dividend yield um pouco fora do normal. É uma ótima companhia que tem crescido de forma bem interessante. A gente vai estar olhando uma parte dos seus resultados do segundo trimestre e vamos estar vendo o crescimento absurdo que ela teve. Apesar da remuneração dos seus acionistas não estar sendo prioridade nesse momento, ela tem crescido e é possível que esse cenário mude. Então a gente vai estar dando uma olhada agora nos seus resultados. Essa parte de CAPEX para a Transmissão Paulista é muito importante. É uma forma dela estar aumentando a sua receita anual permitida, a sua RAP, sem necessariamente precisar estar entrando arrematando novos lotes nos leilões de transmissão de energia. Então, o que ela faz é basicamente melhorias nos projetos que já estão em andamento e assim ela consegue uma maior capitalização. E nesse caso, para o primeiro semestre de 2023, ela teve um investimento total de 477 milhões de reais nessa parte de reforços e melhorias dos projetos, o que representa um crescimento de 47% em relação ao primeiro semestre de 2022, perdão. E se a gente olhar de forma anualizada, ela tem um crescimento ano a ano, que é esse CARC, um indicador que mede, né, o crescimento da companhia, o retorno dela ano após ano, de 87%. É um crescimento extraordinário. Outra forma de incremento da receita são os projetos Greenfield, que é basicamente o projeto que sai do absoluto zero até a linha de concessão completamente finalizada. Aqui já são os lotes que são arrematados e desenvolvidos. E a gente tem a taxa de crescimento ano após ano de 20%, aqui de 2019 a 2022. E nesse período já são mais de 7 projetos. 5 deles já estão em construção e 2 são referentes ao leilão de junho de 2023. Isso dá uma adição na RAP de 730 milhões de reais ao ano. Para os projetos Greenfields, na relação semestral, a gente vê uma queda de 31% por conta da empresa estar priorizando essa parte de reforços dos seus projetos. Partindo para o seu resultado, a sua receita líquida, considerando a RBSE, que é uma indenização, é uma forma de remuneração através de uma
de uma indenização que a empresa acaba recebendo, o crescimento foi de 23%, partindo de 1 bilhão e 400 para 1 bilhão 783. Mas, como a RBSS trata de uma indenização, então é um lucro que não é recorrente, ele tem um prazo de validade, a gente vai estar olhando a receita líquida, que é a receita recorrente. E ainda assim teve um crescimento de 18%, saindo aqui no primeiro semestre de 864 para 1 bilhão e 24. E na relação trimestral, o crescimento foi de 16%. PMSO diz respeito aos gastos com pessoas, materiais e serviços. Na relação trimestral, o crescimento foi de 14% e na relação semestral de 13%. E esse crescimento nas despesas é por conta desses 80 projetos que foram energizados desde o ano passado. Ou seja, foram projetos que foram concluídos, 80 projetos. Então, por conta disso, isso aqui é um fator positivo, né, que acaba gerando despesa. Mas, se a gente olha o crescimento da despesa de PMSO, em relação ao crescimento do lucro líquido, é possível notar essa relação de eficiência da companhia. O lucro do segundo trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2023 teve um crescimento de 252%. Foi um valor extraordinário, aumentando aqui 187 milhões no seu lucro líquido. Na relação semestral, o crescimento também foi extraordinário de 200%. E como havia comentado sobre o endividamento, é um índice muito importante quando se está olhando a remuneração por dividendo, que ela não pode ultrapassar o valor de 3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, porque senão há uma queda no valor que é entregue aos acionistas. A gente viu um crescimento na receita, no EBITDA, no lucro líquido, mas ao mesmo tempo a gente viu uma queda na redução do indicador de dívida líquida. E olhando para a sua dívida, são todas para um prazo médio de 6 anos, então é um tempo suficiente para a empresa estar amortizando. E ela está dividida entre BNDES e alguns debêntures. E o interessante saber é que essa dívida ela acontece para a recomposição de caixa da companhia e para os investimentos que ela vem realizando. Então está tudo dentro do padrão. Em relação à sua dívida, ela está com a alavancagem bem controlada. Apesar da Transmissão Paulista não pagar tanto quanto a Taesa, gosto muito da companhia porque ela é saudável. Ela pode não remunerar de forma tão violenta aos seus acionistas, como é o caso da Taesa, mas a empresa saudável tem crescido as suas receitas, tem realizado vários investimentos que têm agregado valor à companhia. E ainda assim, apesar dessa redução no provento que é remunerado aos seus acionistas, ela não deixa de trazer os proventos de forma consistente. Se tiver considerado o conteúdo relevante, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários se você possui a Transmissão Paulista, qual a sua opinião sobre ela, se você está otimista, se tem gostado do resultado que ela trouxe no segundo trimestre. E aqui embaixo eu vou deixar algumas sugestões de livros para caso você queira aprender a investir por conta própria e não sabe por onde começar. Um forte abraço e até a próxima.